Romanos capítulo 8. Versículo 14. Romanos 8, 14. Diz a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Novamente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Agora versículo 1. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vira para o seu irmão e diga: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Fala para ele: você está em Cristo? E como descobrir se eu estou em Cristo? É quando eu não ando segundo a carne, mas eu ando segundo o Espírito. Quem está em Cristo anda segundo o Espírito. Quem está em Cristo não anda segundo a carne. E aí eu volto lá no texto do versículo 14 que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Deus, Ele quer levantar uma geração de filhos. Nem todo mundo é filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Em João capítulo 1 diz que a todos quanto recebem a Jesus, esses são filhos de Deus. Então aquele que não recebe Jesus, aquele que não crê em Jesus e não entrega a sua vida a Ele, esse ainda é criatura de Deus. Porque Deus é criador. E Ele criou o ser humano. E a gente sempre ilustra isso, né? E algumas pessoas ainda usam esse termo de filho de Deus para pecar. Eu vou beber uma porque eu também sou filho de Deus. E como dizer que é filho de Deus fazendo aquilo que não agrada a Deus? Porque o filho agrada ao pai. O maior desejo do pai é que o filho faça o que ele quer, a sua vontade, que o filho lhe obedeça. Eu me lembro quando chegava no dia das mães, eu ainda não trabalhava, e eu virava para minha mãe com muito sentimento e falava: mãe, eu não tenho nada para te dar hoje. Ela falava: meu filho, só me obedeça. A sua obediência é o melhor presente. Eu creio que já deve ter mãe que já falou isso aqui, ou filho que já ouviu isso também. O maior desejo do pai é que o filho caminhe em sua presença, do seu lado. O pai nunca quis que o filho saísse fora da sua vista. A Bíblia conta a história de dois filhos. Um filho que ficou junto com o pai e um filho que abandonou o pai. Nós conhecemos essa história como uma parábola do filho pródigo. E a palavra pródigo significa desperdiçador ou esbanjador. O filho chega para o pai e mata o pai, ele ainda estando vivo. O filho vira para o pai e fala o seguinte: pai, eu quero que o senhor me dê o meu direito de herança. E talvez o pai poderia questionar ele: mas filho,
a herança eu só posso te dar depois que eu morrer. E na realidade, o filho estava tirando a vida do pai quando ele pediu-lhe a herança. E muitos filhos têm desejo de sair da casa do pai. Muitos filhos estão doidos para viverem a sua independência. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a sua independência longe da presença do pai vai fazer você comer comida de porco. Você não é nada longe do pai. Eu não sou nada fora do colo dos caminhos do pai. Se o pai te resgatou, se o pai ele está com você na casa dele, isso é porque ali é um lugar de proteção. Ali é um lugar de provisão. O pai sabe cuidar de você como nem você mesmo sabe se cuidar. E o pai, nessa parábola, ele entrega os bens ao filho. E o pai, ele tinha outro filho que ficou em casa. A Bíblia diz que esse filho pegou esse dinheiro. Como ele não sabia cuidar da sua própria vida sozinho, ele fez besteira. E a palavra do Senhor diz que ele gastou o dinheiro com mulheres, com bebida, com farras. E ele arrumou um monte de colegas que enquanto ele tinha dinheiro estavam com ele. É fácil o inimigo enviar do seu lado pessoas que se dizem seus amigos quando você está querendo se afastar da presença do pai. Esses são os famosos amigos da onça. Esses são os famosos amigos que nos querem ver mal. Se alguém te conduz para distante do propósito e da presença de Deus, esse alguém é inimigo de Deus. E a Bíblia diz que a amizade com o mundo se faz inimizade com Deus. Nenhum filho que se preze anda em amizades contrárias à vontade do pai. Porque uma das coisas que o pai mais preza no filho é que ele não ande com más amizades. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Porque os maus diálogos, eles deturpam o caráter e os princípios estabelecidos pelo pai. E o pai nos trouxe aqui para essa noite para dizer: não dê ouvidos a uma voz que é contrária à minha voz. Se alguém te chama para um lugar que vai te tirar da presença do pai, não vá para esse lugar. Mesmo que seja para você ganhar dinheiro. Mesmo que seja para que aparentemente você seja beneficiado com aquilo. E às vezes não são nem más companhias, não são nem más amizades. Às vezes o que nos tira do pai é a nossa própria carnalidade. A nossa alma diz: você não precisa buscar o pai. Você está cansado. Você não precisa buscar o pai. Você não precisa falar com ele. Você já fala com ele todo dia, o dia inteiro. Você não precisa dar satisfação para o pai. Porque afinal de contas ele te conhece. E existem pessoas que na hora de conversar com o pai só fala: tu sabes, Senhor. O pai, ele quer ter relacionamento conosco. E o pai, ele está nos chamando novamente para a sua presença. Que nós não sejamos pródigos, desperdiçadores do tempo que Deus nos deu, dos talentos que Deus nos deu, do fôlego de vida que Deus nos deu. O que nós temos feito com aquilo que o pai nos entregou? O pródigo esbanjou, não deu valor,
aquilo que o Pai deu para ele. Mas nessa noite o Pai está dizendo para mim e para você: tudo que eu tenho é seu, mas dê valor àquilo que eu te dei. Dê valor à família que eu te dei. Dê valor aos filhos que eu te dei. Dê valor ao trabalho que eu te dei. Dê valor ao seu fôlego de vida. Dê valor à igreja que eu te coloquei. Dê valor aos seus amigos. Porque o filho pródigo esbanjou de tudo aquilo. Ele tratou com leviandade aquilo que o pai deu para ele. Acabou que chegou uma hora que ele já não tinha mais nada. Cuidado, se você não der valor àquilo que o pai te deu, você pode perder tudo. E muitos estão perdendo a família, muitos estão perdendo o trabalho, muitos estão perdendo a vida, porque não deram devido valor àquilo que o pai entregou para eles. Muitos estão perdendo o casamento, muitos estão perdendo os filhos, muitas vezes para o mundo, para as drogas, para o diabo, porque não estão dando valor aos filhos, a herança que o pai deu. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Aproveite os seus filhos enquanto eles são pequenos. Você que é pai de novo. Tudo que o Pai nos confiou é nossa herança. Existe até uma canção que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é a nossa herança. E Ele não tem só uma herança aqui na terra para te dar, Ele tem uma herança na eternidade para te dar. E você vai desfrutar da herança da eternidade se você cuidar bem da herança que Ele te deu aqui na terra. Agora, se você esbanjar, se você for mal cuidadoso com a herança que Ele te deu aqui na terra, você pode perder a herança da eternidade. Enfim, o filho esbanjador, ele perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu conforto, perdeu segurança, perdeu proteção, perdeu provisão, perdeu direção, porque ele não soube valorizar aquilo que o pai o entregou. E por fim, ele teve que ser um escravo. E ele teve que comer comida de porcos. A comida dos porcos representa aquilo que não presta. A comida dos porcos representa aquilo que não tem valor para ninguém. Se alimente daquilo que tem valor. A palavra do Senhor diz que aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que tem valor, é isso que deve ocupar a nossa mente, é isso que deve estar no nosso interior. E muitas vezes nós desvalorizamos aquilo que o Pai tem nos dado, nos ocupando com aquilo que não tem valor, nos ocupando com aquilo que não presta. Uma das coisas que mais valiosas o Pai te deu se chama tempo. O tempo é uma das coisas mais valiosas que você tem. E se você não souber cuidar bem do seu tempo, você perde a oportunidade de viver os sonhos de Deus para você, de
desfrutar da plenitude daquilo que o Pai sonhou para você naquele dia. Que o Pai me dê e te dê sabedoria para administrar bem o nosso tempo. Não desperdice tempo mexendo no celular. Não desperdice tempo jogando conversa fiada fora. Não desperdice tempo ficando na cama até mais tarde. Não desperdice tempo se isolando do mundo e perdendo a qualidade de vida com os seus filhos, com a sua casa, com a sua família, com os irmãos em Cristo. É tempo de nós valorizarmos o tempo. Muita coisa que não presta tem sido alimento dos pródigos. E o Pai nessa noite, Ele quer dizer para mim e para você: para de comer daquilo que não presta, porque na minha casa você encontra verdadeira comida e verdadeira bebida. Na minha presença você tem manjares. Na minha presença eu sacio a sua fome de prazeres e deleites que são agradáveis ao meu coração. Enfim, o pródigo caiu em si e ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer para o pai: eu pequei contra os céus e pequei contra ti, e eu já não sou nem mais digno de ser chamado seu filho, mas por favor, me aceita como pelo menos um dos seus empregados. O problema de quando a gente é pródigo, a gente acha que o pai quer que a gente trabalhe para ele. A mentalidade do pródigo é uma mentalidade de escravo. O pai não quer que você trabalhe para ele, o pai quer que você esteja com ele. Estar com o pai é mais importante do que trabalhar para o pai. E às vezes a gente é tão preocupado em trabalhar, a gente é tão preocupado em fazer, quando o pai está mais preocupado em ser. Não adianta fazer sem ser. Quando o pródigo ele volta para a casa do pai e ele fala isso com o pai de longe vê ele na janela e corre até aonde o filho estava, e diz a palavra que ele abraça o filho. E o filho, de cabeça baixa, eu acredito, ele diz: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, e eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas por favor, me aceita pelo menos como alguém que trabalha para o Senhor. Na realidade, por causa da nossa característica de pródigo, nenhum de nós somos merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Somos pecadores, somos esbanjadores. Nós fomos os responsáveis por crucificá-lo. Nenhum de nós merecemos. Mas a palavra do Senhor diz que o pai, ele chama o filho de volta para casa e ele diz: meu filho, você estava morto, mas voltou a viver. E a Bíblia diz que o pai, ele pega uma aliança e coloca no dedo do filho. O pai quer renovar a aliança dele conosco, porque o fato de sermos pródigos quebra a nossa aliança com o pai. Todas as vezes que nós não damos valor ao que o pai deu, nós quebramos a aliança com ele.
Todas as vezes que nós desperdiçamos aquilo que o Pai nos deu, nós estamos quebrando a aliança com Ele. Mas a partir do momento que arrependidos nós nos voltamos para Ele novamente, por mais que o nosso coração seja de que nós não mereçamos, Ele nos dá um anel novo. Ele diz: eu restauro a minha aliança contigo. E o Pai, Ele também pegou sandálias novas e deu para o filho, porque o fato de sermos pródigos rouba a vida de Deus de nós. Por isso que o Pai diz para ele: você estava morto e reviveu. E Ele dá uma aliança, porque a aliança de Deus conosco nos dá vida. A aliança do Pai conosco foi feita através do sacrifício de seu Filho. E o Filho veio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso que a palavra é: a todos quanto recebem o Filho, tem o Pai. E tem a vida eterna. Por isso que Ele disse: o meu filho estava morto e voltou a viver e ganhou uma aliança. Quando a minha aliança com o Pai é renovada, eu não recebo somente o direito de estar na casa do Pai, eu recebo o direito de viver eternamente com o Pai. E aí o Pai pega também sandálias novas e coloca nos pés do filho, e Ele diz: o meu filho estava perdido e foi encontrado. Quando nós agimos como pródigos, naturalmente a gente se perde no nosso chamado. E quantas pessoas não estão perdidas no seu chamado? Quantas pessoas não estão perdidas no seu propósito? Quantas pessoas não estão vivendo aquilo que Deus chamou elas para viver? Aquilo que o Pai criou para que ela vivesse. Quando eu ainda estava para gerar o Igor, foi o meu primeiro filho, eu criei um monte de expectativa para ele. Eu criei um monte de planos para ele. Não sei se vocês que eram pais já fizeram assim também. Eu falei: meu filho vai tocar saxofone. E ele vai ser multi-instrumentista. Vai tocar guitarra na igreja, bateria, teclado. E vai cantar com o pai. Antes que o meu filho nascesse, eu já tinha um monte de planos para ele. Eu falava: meu filho vai estudar, vai fazer faculdade. Meu filho vai ter uma vida muito melhor que a minha. Ele vai ser um empresário. E ele vai ser também um missionário. Eu sempre quis que ele fosse bem sucedido. Isso é o meu pensamento antes de ele nascer. Depois que ele nasceu, eu tive, ainda pequenininho, eu já mudei alguns planos, eu já mudei alguns projetos. E o meu desejo é que ele seguisse os caminhos do Pai. Que ele fosse um ganhador de almas. E às vezes, quando ele era bem pequenininho, ele olhava para mim e ele observava: com que roupa o senhor vai para a igreja hoje, papai? E ele pegava e vestia as roupas iguais a mim. E aí lá na igreja chamava ele de pastorzinho e eu de pastorzão. Ele ia de terno, ele ia de gravata, ele ia de sapato social. Chegava todo metido dentro da igreja. O que você vai ser quando você crescer? Pastor. E aquilo, meu coração se enchia de alegria. E o que você vai ser? Pastor e bombeiro. Aí só foi mudando. Aí de repente foi crescendo. O que você vai querer ser? Guitarrista e pastor. E aí foi crescendo um pouquinho mais. O que você vai querer ser? Bombeiro. E pastor? Eu não sei. Aí foi crescendo mais ainda e hoje está um marmanjo, né? Hoje ele ama a bateria, que é um instrumento profético. E eu não pergunto mais se ele quer ser um pastor. Eu vejo que ele é um pastor. E
ver o meu sonho se concretizando na vida do meu filho. Por mais que não seja oficialmente, mas eu enxergo características de uma pessoa que ama pessoas. Eu creio que quando o Pai, Ele te criou, antes de Ele te criar, Ele já tinha um monte de planos para você. E conforme a gente vai crescendo, é natural, da nossa independência, a gente às vezes perder os sonhos do Pai para viver os nossos sonhos. É natural a gente querer não trilhar os passos do Pai, os caminhos do Pai, trilhar os nossos caminhos. Mas se você não tiver maturidade longe dos caminhos do Pai, você pode quebrar a cara. E quantas pessoas longe dos caminhos do Pai não quebram a cara? Quantas pessoas longe dos caminhos do Pai não tropeçam, não se machucam, não se frustram, não se entristecem, não sofrem? E por isso o Pai, quando Ele encontra o filho, Ele fala: o meu filho estava perdido. Ele não estava trilhando os meus caminhos. Ele saiu para descobrir o mundo, mas o mundo não era lugar para ele. O lugar para ele era estar na casa do Pai. E aí o Pai dá novas sandálias para o filho. E essas novas sandálias representam uma nova caminhada. O Pai quer restaurar a nossa caminhada para que nós trilhamos os passos segundo os passos dele. E depois o Pai, Ele dá também para o filho uma capa. E a capa representa a identidade. Porque o filho vira para o pai e diz: eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Quando ele decide pedir a herança do pai e esbanjar aquilo que o pai o entregou e não dar valor àquilo que o pai o entregou, ele decide não caminhar debaixo mais da cobertura do pai. Por isso que ele reconheceu: eu não sou digno de ser filho mais dele, porque eu decidi sair debaixo dessa cobertura. Eu decidi trilhar os meus passos longe dos passos do Pai. Eu decidi tomar as minhas decisões contrárias às decisões dele. Então eu matei meu pai em vida. E eu não tenho mais o direito de ser chamado de filho. E quando o pai, ele dá para o filho uma capa de quem estava nu, de quem perdeu o revestimento da identidade, da proteção do pai. Ele restaura a identidade de filho no pai quando ele coloca uma veste nova. Novas vestes representam nova proteção. Novas vestes representam nova identidade, a restauração da identidade. E muitos filhos estão perdendo a sua identidade por causa da identidade do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa: você nasceu para um propósito. Você nasceu para um propósito específico e definido no coração do Pai. Entenda qual é esse propósito e viva esse propósito, porque se você viver uma identidade, se você viver um propósito, se você viver uma vida longe, afastada dos propósitos do Pai para você, você não vai chegar a lugar nenhum. O seu sucesso de vida está em caminhar na identidade e no propósito que o Pai sonhou para você antes que você nascesse. O sucesso da sua vida está relacionado a você caminhar no projeto que o Pai determinou para você. Vira para o filho que está do seu lado e fala assim: você precisa viver a sua identidade. Em outras palavras, você precisa viver o seu propósito. Dá
dar uma cutucada no seu irmão aí do lado e falar assim: viva o seu propósito. Amém? O seu sucesso, a sua felicidade está em viver o seu propósito. Porque que muitas vezes, muitas pessoas, elas acordam, dormem, vão para o seu trabalho, voltam para casa, ganham dinheiro, pagam a conta, mas elas não têm aquela plenitude dentro do coração. Porque muitas delas não estão vivendo o seu propósito. Parece que está faltando alguma coisa. E dentro do coração dela, se ela é filha de Deus, se ela tem Cristo no coração, o Espírito Santo grita dentro dela: você é filho. Abba, Abba. E esse grito, esse clamor do Espírito, Abba, Abba, ele te lembra que você tem uma raiz, você tem um propósito. Você nasceu por um objetivo. E aí você muitas vezes pensa: eu sei que eu não estou cumprindo o que o Pai me chamou para cumprir. Eu sei que eu não estou vivendo a plenitude daquilo que o Pai me chamou para viver. Mas o Pai te trouxe aqui nessa noite para te dar as vestes que Ele sonhou para você. Quando a Juju ela nasceu, a gente comprou a roupinha para ela, ganhamos algumas roupinhas também. E no dia do nascimento dela, a gente escolheu uma roupinha que a gente comprou. Essa daqui vai ser a saída do hospital. O Pai tem vestes para você. As vestes, por que eu falo que as vestes é a identidade? Porque a vestimenta identifica uma pessoa. Um policial é reconhecido pelas suas vestes. Um médico é reconhecido pelas suas vestes. Um bombeiro é reconhecido pelas suas vestes. Então a veste é relacionada à identidade. Quando o pai ele dá umas vestes novas para o seu filho, porque ele tinha manchado a sua identidade, ele tinha rasgado a sua identidade. O pai ele dá uma roupa nova dizendo: restaura a sua identidade. E nesse tempo o Pai está te dizendo, no fundo do seu espírito: eu restauro a sua identidade. Eu quero que você viva aquilo que eu sonhei para você quando você nasceu. Eu quero que você viva o propósito pelo qual eu te gerei. E o Pai ele chama os seus servos e os seus súditos e diz: alegrem-se comigo, porque o meu filho, aquele que estava morto, ele voltou a viver. Alegrem-se comigo, porque o meu filho, aquele que estava perdido, foi encontrado. Alegrem-se comigo, porque o meu filho que estava nu, hoje ele tem vestes novas. A noiva vai se alegrar. Os servos do Pai vão se alegrar quando você estiver na casa do Pai, em aliança com o Pai, vivendo os propósitos do Pai. Deixa eu dizer isso de novo. Os servos vão se alegrar, a noiva vai se alegrar quando você estiver na casa do Pai, vivendo a sua aliança com o Pai, cumprindo o propósito do Pai. Deus te chamou para fazer diferença na noiva. Deus te chamou para ser referência no reino. Agora tem um filho mais velho. Quando o filho mais velho viu, porque a palavra diz que o pai ele fez uma festa grande, ele pediu para matar o bezerro mais gordo que tinha. Ele falou: vamos matar o bezerro mais gordo que eu tiver aqui e vamos fazer uma festa, porque o meu filho voltou. O meu filho está vivendo o propósito dele. O meu filho está vivendo o chamado dele. O meu filho está de volta para a casa do Pai. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Muito mais do que 99 que não estavam perdidos.
E aí vai um dos 99, olha aquilo ali e fala o seguinte: pelo amor de Deus, papai, eu estou há tanto tempo com o Senhor, eu estou há tanto tempo nesse ministério, até hoje eu não peguei o microfone para nada. Eu estou há tanto tempo aqui, mas eu nunca recebi uma autoridade, um cargo. O pai vira pro filho mais velho e fala: meu filho, tudo que o papai tem é seu. Mas esse seu irmão, ele estava morto. Esse seu irmão estava perdido. Que a síndrome do filho mais velho não nos pegue. A síndrome do filho mais velho é aquele que não se alegra quando o filho mais novo é colocado no lugar de honra. A síndrome do filho mais velho é aquele que fica boladão quando o pai honra o filho mais novo. Se alegre com aquele que chegou. Se alegre com aquele que foi restaurado, que estava perdido e foi encontrado. Se alegre com aquele que estava sofrendo e foi restaurado. Que a síndrome do filho mais velho não nos pegue, mas que nós estejamos dispostos a continuar servindo no Pai, mesmo que não tenha bezerro gordo para a gente. Aleluia. O Pai te ama, o Pai nos ama, independente do que nós fazemos para Ele. Ele te ama não pelo aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Vira para sua irmã e fala assim: você é filho. Vira para ele e fala assim: ó, filho. Filho de Siões. Eu creio, irmãos, que o Senhor está despertando nesse tempo uma geração de filhos. E sabe qual que é a maior característica do filho? É que ele revela o Pai. O filho revela o Pai. Quando você olha para Isabel, você vê a Tati. Quando você ora por Emanuel, você vê o André. Quando você vê o filho, você vê o pai. Quando você olha para o Gael, é a cara. Porque o filho revela o pai. Sabe por que Deus quer que nós sejamos filhos? Porque Ele quer que nós reflitamos quem Ele é para esse mundo. O mundo é carente do Pai. A Bíblia fala lá no livro de Romanos, aqui nesse livro que nós lemos. Olha, se você tiver aberto, capítulo 8, versículo versículo 19, diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação espera a manifestação sua. Portanto, filho, não esteja escondido, não esteja esbanjando, manifeste o Pai. Revele o Pai para esse mundo. Revele o amor do Pai. Revele o cuidado do Pai. Revele o consolo do Pai. Revele a provisão do Pai. Diga para esse mundo que o Pai os ama. Diga para esse mundo que o Pai os quer em sua casa. Que você não seja o filho mais velho que reclamou, mas o filho mais velho que vai até o perdido, o filho mais novo que está perdido e diz: filhão, meu irmão, vamos voltar para a casa do papai.
E quantos amigos seus, quantos irmãos mais novos seus que não estão perdidos. Não fique parado na casa do Pai enquanto o seu filho está morrendo lá no mundo. O seu irmão está morrendo lá no mundo. Deixa eu dizer isso de novo. Não fique parado na casa do Pai enquanto o seu irmão está morrendo no mundo. A criação, ela espera ver a manifestação dos filhos do Pai. Curve a sua cabeça. O Pai te ama. O Pai te restaura nessa noite. O Pai renova as suas forças nessa noite. E o Pai te lembra do seu propósito. Filho, o seu propósito é estar comigo. E o seu propósito, estando comigo, é me revelar aonde você estiver. O seu propósito é, estando comigo, manifestar quem eu sou. Dizer para o filho pródigo, dizer para o filho perdido, que eu quero ele de volta. Filho, anda na minha presença. Filho, eu cuido de ti. Na minha presença você tem consolo. Na minha presença você tem abraço. Na minha presença você tem sustento. Por mais que os seus pais desse mundo, os seus pais na terra não te deem esse abraço, esse consolo, eu te abraço. Eu te dou esse conforto. Você não está sozinho, filho. Não se afaste de mim. Filho meu, te tomo em meus braços, eu te amo. Te dou meu abraço, eu te sustento. Não se alongues de mim, não se afaste de mim. Esse é o seu lugar. Filho meu, te quero comigo, tenho ciúmes de ti. Não te troco por nada, não se afaste de mim. Quero estar contigo, ser o seu amigo, filho amado, todos os dias, toda hora, todos os minutos. Quero estar contigo, sou teu amigo, sou teu protetor, seu ajudador. Vem ficar comigo, filho amado, filho amado. Pai, aqui estão seus filhos. Filho meu, te quero comigo, tenho ciúmes de ti. Não te troco por nada, não se afaste de mim. Quero estar contigo, ser o seu amigo, filho amado, todos os dias, toda hora, todos
estar contigo. Sou teu amigo, sou teu protetor, teu ajudador. Quero estar contigo todos os dias, toda hora, todos os minutos. Quero estar contigo, sou teu amigo, sou teu protetor, teu ajudador. Vem ficar comigo, filho amado. Filho, eu digo para você nessa noite: anda na minha presença, se alimente do pão que eu te dou, zele pela nossa aliança, guarde os meus propósitos, viva os meus propósitos, segue os meus testamentos. Filho, revele quem eu sou para essa geração. Filho, vá atrás do irmão perdido. Filho, eu coloco umas sandálias nos seus pés, para que você trilhe os meus passos. Filho, eu te dou vestes novas, para que você revele quem você é e o meu propósito, quem você é em mim, quem você é no meu coração, para essa geração. E filho, vem festejar comigo, vem se alegrar comigo, filho. Na minha presença há abundância de alegria. Na minha presença há abundância de alegria. Oh, tu és um bom pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. Diga: é quem eu sou. É quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai. Quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Diga: tu és um bom pai. Quem tu és, é quem tu és, quem tu és. Eu sou amado por ti. Quem eu sou, é quem eu sou, quem eu sou. Tu és um bom pai. Você pode aplaudir o papai? Aleluia. Vira para o seu irmão e fala: